Este vídeo é a parte 3 de uma série de vídeos em que tento reestruturar completamente a saga do multiverso de uma forma que, na minha opinião, poderia ter funcionado melhor. Este vídeo foca na fase 6. Eu recomendo fortemente que você assista aos vídeos das fases 4 e 5 primeiro para entender completamente tudo o que eu mudei, cortei, adiei ou adiantei. Assim como as regras gerais da reestruturação que discuto no vídeo anterior a este. Dito isso, este vídeo vai ter que ser um pouco diferente dos dois primeiros porque ele vai ser quase totalmente inventado. Projetos confirmados da fase 6, Quarteto Fantástico já lançado na minha fase 5 e os 2 filmes dos Vingadores. Essa fase será estruturada como subproduto de ser totalmente original e inventada. Além de Dinastia Kang e Guerras Secretas, precisei estudar mais os enredos de cada projeto e o que ocorreu. O roteiro ficou longo, então decidi dividir em 2. Essa fase não duraria mais de 2 anos pelo modo como a fase 5 ocorreu. Isso quase não deixa espaço antes de Dinastia Kang, e como ela vai acontecer, também não sobra tempo antes de Guerras Secretas. Essa fase será em 2026 e 2027, quando a saga do multiverso se encerra, por isso funciona bem. Este vídeo é sobre 2026 e o próximo, o final da saga, abordará 2027. E falando em conclusões, a fase vai começar com uma na forma do spin-off prometido de Guardiões da Galáxia. Volume 3, O Lendário Senhor das Estrelas. Esta série de 10 episódios seria lançada entre janeiro e fevereiro, mostrando as aventuras de Peter Quill na Terra. Na série, Peter se reconecta com o avô, com quem mora antes da morte dele. No fim da série, Peter se aproxima do tio, padrasto e madrasta. A trama seria sobre a alienígena Aradia vindo à Terra buscar proteção do lendário Senhor das Estrelas. Aradia está sendo caçada por todas as galáxias pela filha de um senhor da guerra alienígena chamada Victoria de Spartax. Ela seria a principal vilã que busca vingança contra Aradia por ter matado seu marido. Aradia conheceu Peter uma vez e, na verdade, ela tem um filho de 13 anos chamado Rocky que ela vem mantendo em segredo de seu pai, Peter Quill. Flashbacks mostram que Aradia matou o marido de Victoria para proteger seu filho, e mesmo com os esforços de Senhor das Estrelas para defendê-la, Victoria mata Aradia instantes antes dele conseguir vencê-la. Eu afirmei que isso é uma conclusão, o que é verdade. Após a morte de Aradia, Peter adota seu filho na Terra e se aposenta como Senhor das Estrelas. No final, Peter também se reconecta com uma amiga de infância. É sugerido que eles vão ficar juntos, e a história de Peter Quill termina oficialmente aqui. Ele não aparece mais no universo cinematográfico da Marvel, restando só Groot e Rocket dos Guardiões originais. Alerta de spoiler, haverá um projeto nesta fase, não neste vídeo, e ele também se despedirá de um desses dois. No universo Marvel, 2 franquias iniciadas na Saga do Infinito ainda não completaram trilogia. O Incrível Hulk não conta, pois é apenas um filme, não uma franquia. Isso inclui Pantera Negra e Capitã Marvel. Eu via como essencial que ambos terminassem uma trilogia antes do fim desta saga. Começando com Pantera Negra 3 como prometido antes, o filme mostrará uma guerra total entre Estados Unidos e Wakanda, com destaque para a Pantera Negra e seu exército. Com a ajuda de Namor no confronto com os Thunderbolts e o exército dos Estados Unidos da América, acho que o filme devia ter uma grande baixa de cada lado. Agente americano e Ayo morrem. O treinador se tornaria mais vilanesco, por isso é removido dos Thunderbolts e não aparece em Dinastia Kang nem em Guerras Secretas. Ao perceber que não sabe mais o que é certo ou errado, o Sentinela vai embora no clímax e os Thunderbolts nada podem fazer. A guerra acabaria sem vencedor ou superior moral. Os 2 países fariam um acordo de paz, e o filme mostra claramente que a guerra é ruim, pois Wakanda fica em desordem. Shuri cede à pressão, abdica de rainha e desmantela a monarquia, tornando Wakanda uma democracia. Shuri foca totalmente em ser a Pantera Negra. T'Challa também aparece sendo reintegrado a Wakanda com sua mãe, Nakia. Ele conhece o legado da Pantera Negra e seu futuro como sucessor, mas com apenas 7 anos dificilmente veremos isso nas telas tão cedo. A menos que o universo cinematográfico da Marvel chegue até a fase 10 ou algo assim, vamos ver se isso pode acontecer. Como os anteriores, Pantera Negra, Terceira Guerra Mundial estreia em fevereiro. Se esse título for exagerado, então Pantera Negra versus Thunderbolts também funciona. Gosto do título Terceira Guerra Mundial por ser preciso e ter o número 3. Este é o terceiro filme da trilogia.
Sendo lançado alguns meses depois, em maio, vem Shang-Chi 2 saindo 5 anos após seu predecessor. Eu teria lançado antes, mas sinceramente não havia espaço. O título Shang-Chi e os Destinos do Tempo já foi registrado. Apesar de possivelmente ser o nome da sequência, não sei o que isso significaria para o filme. Estou seguindo um caminho diferente, mais focado em reis com o filme Shang-Chi. A Legião dos Não-Vivos nos quadrinhos era um grupo de vilões dos Vingadores reunido por uma variante de Kang, o Immortus. Escolhi eles porque um dos membros era Minai, conhecido como Sol da Meia-Noite ou apenas Meia-Noite para não confundir com os Filhos da Meia-Noite, que é um vilão do Shang-Chi cuja história de origem nos quadrinhos gira em torno dele trabalhar para o pai do Shang-Chi e ser o melhor amigo do Shang-Chi. Quando Shang-Chi se rebelou contra o pai, Meia-Noite virou seu inimigo. No filme, Minai, ou Meia-Noite, seria o principal vilão e líder da Legião dos Não-Vivos. Seria um grupo de antigos inimigos de Wenwu ao longo de 1000 anos, retirados do tempo por Immortus. Para roubar os 10 anéis de Shang-Chi, aqui eu revelaria o que eles realmente são. Serão confirmados como armamentos avançados do século 30 criados pelo Conselho dos Kang, usando energia do segundo cosmos extraída apenas 2 vezes. O outro são os braceletes da Miss Marvel, que ela aprendeu a usar na dinastia Kang. Os 10 anéis foram inicialmente usados por Ramatut no Antigo Egito, mas foram deixados para trás quando Ramatut foi puxado de volta para o seu próprio tempo, por digamos uma tempestade temporal ou algo assim. Os 10 anéis chegaram à China e ficaram com Wenwu, sem que os reis conseguissem recuperá-los. Immortus retira muitos vilões da linha do tempo, incluindo Sombra, Cortador, Andarilho Sombrio, Senhora de Ferro, Fã, Sombra em Movimento e, claro, Meia-Noite. Shang-Chi enfrenta uma legião, e sem os Vingadores conta com a ajuda da irmã e da organização dela para proteger os 10 anéis. Shang-Chi termina o filme em situação pior do que começou, pois Kate é morta por Immortus, que recupera seus 10 anéis. Shang-Chi agora é apenas um lutador de combate corpo a corpo. Até o clímax de Dinastia Kang, onde ele retorna triunfante, retoma os 10 anéis e mata Immortus. Continuando esse ano focado em Kang, vem a 3ª temporada de Loki, que dá sequência aos eventos de Doutor Estranho. O tempo se esgota com Thor, seguindo Loki de volta para a Autoridade de Variância Temporal, onde é revelado que ela está sendo comandada atualmente por outra variante dos Kang, chamada Senhor Alternidade, que ele vem vendo em forma de estátua desde o final da 1ª temporada. Nos quadrinhos, ele é diferente de Kang, mas como com aquele que permanece, estou unindo ambos, pois Kang será muito importante. Durante a saga, especialmente em Loki, Sylvie, Thor, Mobius e outros se unem para atacar Loki e derrubar a Autoridade de Variância Temporal de vez. E eles conseguem ao fazer isso. Senhor Alternativo mata Sylvie e Mobius, mas é morto por Kang, o Conquistador, que surge no final e conecta a dinastia Kang. É a temporada final de Loki. Logo saberemos quem morrerá de vez, seja na dinastia Kang ou em Guerras Secretas. Aqui, Loki e Thor são recrutados por Kang. Logo você entenderá o que isso significa. Pausando Kang. Este é o último projeto antes da dinastia Kang. Demolidor. Renascido. 2ª temporada é independente da história do Rei do Crime, assim como de Homem-Aranha, Gavião Arqueiro e Echo. Nenhum deles nem o Justiceiro aparecem. Esta temporada avança na canonização das séries da Netflix ao trazer Luke Cage e Jessica Jones de volta ao universo Marvel. Aproveitando esse intervalo de quase 10 anos sem aparecerem como uma oportunidade para pular completamente o desenvolvimento romântico deles, Luke e Jessica estão casados e têm uma filha chamada Danielle Cage. O vilão é Alan Fargan, também conhecido como Senhor Medo. Quem é esse vilão parecido com um espantalho? Com gás do medo? Para algumas explorações de personagem e sequências de alucinação visualmente atraentes, para Matt, Jessica e Luke, isso torna o Punho de Ferro o único protagonista da Netflix que não voltou, e há um motivo para isso. Pensei em fazer isso em Shang-Chi 2, talvez Daniel Rand seja substituído. Mas no fim das contas não havia espaço e era uma prioridade muito menor do que todos os outros. Isso pode ficar para uma próxima saga. Demolidor, Nascido de Novo, temporada 2 estreia seus 13 episódios entre agosto e outubro de 2026. E finalmente, todo o restante deste vídeo será inteiramente dedicado a Vingadores, Dinastia Kang, porque não sabemos nada sobre esse filme, além do fato de que Kang será o vilão principal. Mesmo assim, Kang, o Conquistador, morreu em Quantumania no universo cinematográfico da Marvel, então não sabemos se ele será o vilão principal, talvez seja só o Conselho dos Kangs. Tive que criar uma trama suficientemente grande para superar Guerra Infinita.
Talvez o tamanho de Ultimato seja maior, mas também precisa levar para guerras secretas. Não foi fácil, mas acho que consegui criar algo incrível. Em novembro de 2026 estreia Vingadores, Dinastia Kang. Então eu quero começar dizendo que basicamente todo herói do universo cinematográfico da Marvel apareceria aqui, com algumas exceções. O Hulk não apareceria porque ele ainda é o Hulk selvagem e está preso pelo governo dos Estados Unidos da América. Ele retorna em Guerras Secretas. A Feiticeira Escarlate não aparece agora porque será peça-chave contra o vilão principal nesse evento. Os Guardiões da Galáxia não estão na Terra e não aparecerão. Dinastia Kang seguirá da origem de Kang, o Conquistador, mostrada desde o início. Ele descobre o multiverso e vemos trechos disso. Como em Guerra Infinita com Thanos, ao encontrar sua versão alternativa, começa a Guerra do Multiverso. O Conselho dos Kangs é criado e Kang, o Conquistador, é preso no Reino Quântico. Se você lembra da minha versão da fase 5, ele não morreu lá, escapou com a ajuda do Homem-Formiga, e isso foi recente na linha do tempo. Ele aguardava o momento perfeito para agir após as consequências de Doutor Estranho. O tempo se esgota quando tudo atinge o auge. Esse filme conclui com eventos que levam à união do universo cinematográfico da Marvel com o universo dos X-Men, atingindo seu auge aqui. A incursão reúne todos os heróis da Terra: Vingadores, Thunderbolts, Jovens Vingadores, Filhos da Meia-Noite, Quarteto Fantástico e Eternos. Assim como outros não afiliados como Doutor Estranho, Clea, América Chavez, Pantera Negra, Namor, Deadpool, Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones e o novo Homem-Aranha Simbionte, enfrentando as forças invasoras do universo dos X-Men, especialmente o vilão Massacre. Isso quer dizer que o maior número possível de X-Men e dos atores da trilogia original pode aparecer aqui. Mesmo que brevemente, exceto os mortos por Deadpool em Deadpool 3 Kang, o Conquistador surge quando toda a esperança parece perdida para afastar o massacre e impedir a incursão. Basicamente, todos os heróis da Terra se unindo para lutar contra um inimigo em comum foi a oportunidade de ouro para Kang recrutar todos esses heróis de uma vez só. Explicando por que isso ocorre neste momento e não antes ou depois. Kang teleporta todos os heróis para sua base, uma nave gigantesca fora do tempo, e Kang pede a ajuda de todos eles para lutar contra o Conselho dos Kangs. Kang explica como a existência do Conselho causa uma enorme quantidade de incursões e a necessidade de eliminar universos que morrem, apresentando-se agora como o mocinho nessa situação. Obviamente, muitos desses heróis já enfrentaram Kang antes e nós, como audiência, sabemos que ele é o vilão. Então vamos usar toda a oportunidade aqui para mostrar que Kang está realmente dizendo a verdade. O Homem-Aranha diz que seu sentido aranha não ativa, e o Icano lê a mente de Kang. O motoqueiro fantasma acha que o olhar de penitência não funcionaria, e o Capitão América confia nele. Kang de fato fala a verdade. Porém, como revelam os flashbacks, o Conselho também existe para conter uma ameaça maior ao multiverso, o Beyonder. Heróis como Vespa, Doutor Estranho, Rapaz de Ferro, Pantera Negra, Namor e Senhor Fantástico recusam-se a participar após já terem enfrentado Kang. Eles retornam à Terra, enquanto os demais heróis seguem para a guerra rumo à Cidadela no fim dos tempos. Paralelamente, os Objetores de Consciência são guiados pelo Rapaz de Ferro, uma versão jovem de Kang, Nate. Richards desconhece o objetivo do Conselho dos Kangs, mas sabe da existência do Beyonder. A quem ele vê como a parte perfeita e imparcial nesta guerra para derrotar tanto os Kangs quanto o Conselho. Nate sabe que o Beyonder existe no segundo cosmos, ou no que restou do multiverso original, acessível apenas através do Reino Quântico. E então, essa equipe inspirada nos Illuminati se reúne e percebe que tem tudo o que precisa para chegar lá, exceto por um detalhe que só um homem pode acrescentar. Reed Richards afirma que devem recrutar o Doutor Destino. King e os heróis da Terra atacam o Conselho dos Kings. Centurião surge como a maior ameaça. Ele também rouba as pulseiras da Miss Marvel com bastante facilidade e então fica em um nível semelhante ao de King, que o enfrenta em um combate mano a mano. Miss Marvel mantém poderes, mas de forma mais limitada por ser mutante. Vários heróis se unem contra Ramatut e a Mortis, que possui os 10 anéis. Como eu disse, Shang-Chi os recupera e mata. Outros reis pedem 1 ou 2 heróis, mas os mais fortes, como a Capitã Marvel, vencem vários reis de uma vez. No entanto, obviamente existem milhares deles. O Conselho dos Reis é claramente composto por personagens de universos alternativos. E é explicado que eles nunca podem lutar como uma unidade completa porque isso realmente prejudicaria o multiverso.
Quando lutam juntos como uma unidade contra os heróis, a batalha cria rachaduras no multiverso, focando nos universos e períodos de tempo com os quais esses personagens já interagiram. A presença do Homem-Aranha faz surgir os outros dois Homens-Aranha com quem ele já interagiu, além de Tobey e da Garota-Aranha, filha do Homem-Aranha, apresentada aqui. Deadpool traz Wolverine, Colossus, Negasonic Teenage Warhead e alguns X-Men da quadrilogia Prelúdio. Portais para o mundo do esse se abrem, revelando esses mundos animados e sugerindo a segunda temporada. Os heróis pedem ajuda ao Doutor Destino, difícil de recrutar. Mas, em combinação com sua mistura de tecnologia e magia, as partículas P e M, o conhecimento do Reed Richards e a magia do Doutor Estranho. Os heróis entram no reino quântico para acessar o multiverso original, chamado Segundo Cosmo, ou o que restou dele. No além, eles encontram o Beyonder, que adota a forma humana para ser compreendido. Os heróis o convencem a deter o King. Eles acabam se arrependendo. No fim, King e outros heróis derrotam o Conselho dos Kings e King se volta contra eles. O que não seria uma surpresa para o público, mas seria uma surpresa para os personagens, e também seria uma surpresa para o público. Como ele driblou o sentido aranha do Homem-Aranha, o olhar de penitência do Motoqueiro Fantasma e a leitura de mentes do Wicano. Ele fez isso com alguma tecnologia futurista, mas também, por exemplo, com a habilidade de ler mentes. Ele nem sequer pensou no plano naquele momento, sabendo que o Wicano tinha essa habilidade. E quanto ao olhar de penitência do Motoqueiro Fantasma, ele não considerou por um segundo que o que estava fazendo era errado. Ele não sentia nenhuma culpa, absolutamente nenhuma. Sabendo que não tem chance contra a quantidade enorme de heróis que precisa enfrentar agora, ele se preparou para isso ao teleportar todos esses heróis para uma nave. Ele adicionou tecnologia a todos e agora as ativa. Isso desativa todos os poderes e armas deles, podendo ainda eletrocutá-los para que desmaiem. No entanto, uma coisa dá errado para ele. Mas os Eternos conseguem usar a habilidade Unimind para contornar tudo isso, criando uma onda de poder forte o suficiente para desativar completamente o armamento do rei. Mas ao fazer isso, todos os Eternos morrem e chegam ao fim. No universo cinematográfico da Marvel, outros Eternos poderiam aparecer, ou Arishem ou outros Celestiais ainda poderiam aparecer. Mas esses Eternos e os atores que os interpretam nunca mais voltariam ao universo cinematográfico da Marvel. Os Eternos. O sacrifício só desbloquearia os poderes de alguns heróis, porque caso contrário, King seria uma ameaça irrelevante. E um desses heróis é Scott Lang. Quem? No vídeo anterior, afirmei que ele deveria morrer na dinastia King e continuo com essa opinião. Ele morre sacrificando sua vida para desativar outro nível do armamento do King, mas também faz isso para que sua morte tenha significado. O Conselho dos Kings precisou conter o Beyonder. Assim, as ações de Scott Lang impactam diretamente a trama deste e do próximo filme. Ao fazer isso, ele morre. Assim, Cassie Lang, filha de Scotland, sentiria as consequências no próximo filme. Mas também um terceiro Homem-Formiga, Eric O'Grady, seria então introduzido não necessariamente nessa saga, mas talvez em um quarto filme do Homem-Formiga ou em algo mais no futuro. De qualquer forma, o Beyonder então aparece. O Beyonder aparece com o grupo de personagens que o recrutou para assumir o controle para si mesmo. Kang é facilmente derrotado por esse deus e Nathaniel Richards não sobrevive. No multiverso Marvel, o Beyonder também elimina o Rapaz de Ferro. Beyonder sela as incursões e cria um novo mundo do zero. Ele chama de Mundo de Batalha e envia todos os personagens do filme, inclusive de outros universos, enquanto o Beyonder se revela uma criança imatura, um deus que trata os heróis do universo cinematográfico da Marvel como brinquedos. Os heróis logo percebem o erro cometido, encerrando o filme assim. Guerra Secreta seria apresentada como a adaptação do universo cinematográfico da Marvel do primeiro grande crossover da Marvel, Guerras Secretas. Mas como veremos, Guerras Secretas não será bem isso por muito tempo. Vai ser como Ultimato, só o início do filme é assim, depois muda totalmente. Se for dessa forma, Dinastia Kang precisará ser o maior, mais caro e ambicioso filme já feito. Tudo isso saindo só 8 meses antes de Vingadores. Guerras Secretas, que pode ser ainda maior, seria uma tarefa enorme, talvez impossível. Mas não só parece que eles já estavam planejando seguir esse caminho de qualquer forma. Para este vídeo é só uma hipótese. Ele termina aqui focando em 2026 enquanto o próximo encerra a série. Ano final da saga do multiverso 2027 e tudo o que levou até aqui. Vingadores, Guerras Secretas, e tenho várias ideias interessantes tanto para o filme quanto para 2027,
eu vou gostar de fazer no próximo vídeo, então fique ligado.